Fala, pessoas, e aí, tudo certo? Como é que vocês estão? Boa tarde, né? Boa tarde pra todo mundo, galera dos segundos anos. Ei, menino, você do terceiro, você tem que estar aqui também, viu? Você que é terceiro anista, você não pode me largar nenhuma hora agora na tarde, tá? E a galera do segundo ano, é meu abraço, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, segundos anistas aí no Instagram, lá no meu canal no YouTube, Biologia com Tubarão. Espero tu lá também, se tu não fizer parte, tá? Obrigado pelas fotos, obrigado pelas mensagens lá, hein? Obrigado aí a todos os amigos professores aí que vêm conversando comigo, tá? Obrigado aí pelos elogios. Só tô tentando fazer o meu melhor aqui para ajudar todo mundo aí nesse momento. Lembrem que a gente é uma equipe, tá? Eu aqui, vocês aí nas escolas de vocês, para que a gente consiga manter, tá, a melhor forma do aprendizado dos meninos, que é esse é o nosso principal objetivo, tá? E assim, vocês que são segundos anistas, vocês sabem que nessa nossa terceira aula aqui no Educa PE, a gente começou essa parte de microbiologia, que é uma coisa que vai cair tanto no Enem, tá? Certeza, como é uma coisa que vai cair também no seriado 2, tá? Então a gente também vai encontrar muito isso no seriado 2. A gente nas primeiras aulas, só para recapitular, a gente falou de vírus, a gente conversou muito aqui de vírus, muito, tá? Até para falar dos vírus, a coisa dos vírus, aquela coisa toda, até por causa dessa pandemia, né, que a gente tá vivendo, então a gente precisava saber tudo de vírus. A gente precisava falar também daquela coisa, daquela parte também das viroses, então a gente viu aquela coisa das viroses todas, tá? Então a gente viu virose, a gente viu que era pandemia, a gente viu tudo na aula passada. Aí hoje, hoje é dia da gente falar sobre o reino Monera, tá? Aí já vou adiantando, eu sei que vocês podem encontrar em livros mais atuais essa coisa do reino Monera, que esse nome reino Monera, ele é um nome que aos poucos ele tá caindo em desuso, tá? Porque assim, no seriado 2 da UPE, a gente ainda admite o sistema dos 5 reinos, tá? 5 reinos. Monera, Protoctista, Fungi, Plante e Animalia. Mas eu sei que já se fala do sistema dos 6 reinos. E já tem livros de biologia que traz esse sistema dos 6 reinos. Aí qual é a sacada? Nesse sistema dos 6 reinos, o reino Monera ele foi dividido em 2. Tá? Mas por enquanto que a UPE não modifica, então isso ainda não caiu em desuso, você ainda vai encontrar um monte de questões chamando esse reino de reino Monera ou falando que esses seres são seres Monera, beleza? Aí o que é que eu quero? Presta atenção, viu? Olha pra cá, prepara o caderno aí, porque agora vai começar, presta atenção. Quando a gente fala do reino Monera, uma coisa que vai cair muito nas provas de vestibular de vocês, primeiro são as características gerais, tá? Claro, do mesmo jeito que a gente viu as características gerais dos vírus, que nem reino tem dentro da classificação dos seres vivos, ainda tem muita coisa que discute se é ser vivo ou não, deixa isso pra lá, porque a gente já falou disso aqui, mas o reino Monera, que é efetivamente o nosso primeiro reino dentro da classificação dos seres vivos, vai ter características. E assim, primeira característica, olha pra cá, são seres unicelulares e procariontes. Aí, presta atenção, unicelular é fácil. Ó, unicelular é aquele cara que só tem uma célula. Oxe, Andrei, não tem Monera com um monte de célula, não? Não. O danado do Monera, ele só tem uma célula. Ele é unicelular. Oxe, então quer dizer que eu não consigo ver não, né? De jeito nenhum, monstro, porque ele é microscópico. Tu tem que lembrar que todo Monera é micro. Todo Monera é microscópico. Então a gente não consegue ver. E um detalhe, são procariontes, olha. Sublinha esse termo procarionte aí no caderno de vocês, bota seta, cola adesivo, pinta, porque isso aí só acontece nesse reino. Olha pra mim, tu só tem ser vivo procarionte no reino Monera. Em todos os outros reinos, eles são eucariontes. Eucariontes. Agora, Andrei, procarionte, tu só vai encontrar nesse reino. Tá, Andrei, beleza, eu já entendi que tu mandou a gente gravar isso, mas o que é procarionte? Olha, procarionte são aqueles seres vivos que não têm um núcleo definido. Por exemplo, quando tu pega uma célulazinha de uma bactéria, tu vai ver que nessa bactéria, ou nessa danada dessa bactéria, você só tem membrana e citoplasma. Eu não tenho aquela bolinha que a gente chama de núcleo, não. Agora, vê como é que as pessoas erram muito. Andrei, procarionte é anuclear? Não. Anuclear é quem não tem núcleo e quem não tem material nuclear, não tem nada de núcleo. O procarionte não tem um núcleo definido, mas o material nuclear dele fica misturado no citoplasma. Então, um dos maiores erros que as pessoas cometem, olha pra mim, é dizer que procarionte é anuclear. Não é. Anuclear é uma coisa.
Procarionte é outra totalmente diferente. Beleza? Procarionte é um cara que não tem aquela membrana nuclear chamada de carioteca. Ou seja, ele não tem a membranazinha para guardar tudo no núcleo no meio. Aí como ele não tem aquela membrana, tudo fica espalhado no citoplasma. Ou seja, é um núcleo desorganizado. Tá? Cuidado com isso para não errar essas besteiras no seriado e no Enem. Olha para mim. Depois eu tenho assim, ó. Deixa eu passar aqui. Pronto, agora. Podem ser auto ou heterotróficos. Ei, auto que eu botei aí é autotrófico. Auto é autotrófico. E assim, ecologicamente falando, toda vez que um cara é autotrófico, significa que um cara, ele é produtor. Oxente, tem monera que produz, tem. Tem monera que produz e ainda vou mais além. Tem monera que faz fotossíntese, menino. Claro, não é a mesma estrutura da fotossíntese de uma planta, mas tem monera que faz fotossíntese. Ele é autotrófico. Tem monera que faz quimiossíntese. André, eu não lembro da quimiossíntese não. Menino, quimiossíntese é quando tu produz comida usando a energia de substâncias químicas. Então vê, fotossíntese, fotoluz, síntese, formação. Tu produz comida com energia da luz. Quimiossíntese, síntese, formação. Quimio, substância química. Tu produz comida. Ei, tu produz alimento com a energia de substâncias químicas. Isso aqui é um cara autotrófico. Mas também tu vai encontrar moneras heterotróficos. Heterotrófico na ecologia é a mesma coisa que consumidor. Heterotrófico na ecologia é a mesma coisa que consumidor. Consumidor é aquele cara que consome o alimento. Ele não produz. Ele consome. É o cara que a gente chama de heterotrófico. Por isso que é consumidor. Então assim, como esse reino é muito grande, tu vai ter gente que produz. Como é que chama? Ei, monstro, como é que chama? Gente que produz. Isso, produtor. Mas qual é o outro nome? Isso, autotrófico. E gente que não produz, como é o nome? Heterotrófico. Ecologicamente, tu chama como? Isso, consumidor. Beleza, olha pra mim, viu? Olha pra mim. Depois eu tenho assim, são encontrados em todos os ambientes. Claro, tu vai ter monera nos ambientes aquáticos, nos ambientes terrestres, suspensos no ar, tá? É por isso que agora que a gente fala muito que não saiam de casa e se sair coloca máscara. A danada da máscara vai te proteger para tu inalar tanto um vírus quanto a bactéria, que pelo amor de Deus, viu? A gente fala muito do Covid-19, mas lembre que os outros seres estão por aí também. Então a máscara protege contra tudo, tá? Lembra que você também tem bactérias em suspensão. Ó, depois eu tenho, podem ser de vida livre ou parasita. Andrei, o que é vida livre ou parasita? Olha, tem monera que não faz mal nenhum a gente. Imagina que tu tá aqui, eu tô aqui dando aula e pode ter um monera aqui do meu lado que não é parasita. Ele vive livremente para lá e eu vivo livremente para cá. Eu não quero nada com ele e ele não quer nada comigo. Ele tem vida livre. Andrei, o que é o parasita? Vê, o parasita é o que dá trabalho pra gente. Porque o parasita é aquele que vai parasitar alguém. E quando uma bactéria vem parasitar a gente, geralmente causa também inúmeras doenças, tá? Aí é por isso que a gente também entra nos antibióticos. Então aquele medicamento que a gente chama antibiótico é para matar essas bactérias parasitas que entram dentro do corpo da gente, tá? Cuidado com isso. E assim, vocês tomem cuidado que eles podem formar grupos ou não. A gente daqui a pouco, eu vou mostrar aqui a vocês que tem bactérias que formam grupos. Mas tem bactérias que não gostam de formar grupo. Tem bactérias que são sozinhas. Ela gosta de ser ela mesma. Não, eu não quero me juntar com você. Eu quero ficar só. Mas tem bactéria que só gosta de atacar em grupo, tá? Aí vocês tomem cuidado que a gente vai falar aqui, porque tem muita gente que pensa que aquilo tudo é uma bactéria multicelular. Ei, menino, não tem monera multicelular. Você vai ter que dizer que é vários moneras unidos, beleza? Então essas são as principais características desses caras, tá? Aí vê o que acontece. Ó, eu tenho uma divisão. Esse reino vai ter uma divisão. Você vai ter uma divisão das bactérias. Ou melhor, você vai ter uma divisão do reino monera. Aí vê como é que você vai dividir. O danado do reino monera, ele é dividido em 2 subgrupos. Olhe, 2 sub-reinos. Quando você admite o reino monera, lembra do começo da aula, viu? Você está admitindo o sistema dos 5 reinos, como a UPE coloca no programa do seriado 2. Aí esse reino monera, ele vai ter 2 subgrupos. Vai ser assim, ó. Ó, tu vai ter o sub-reino Árquea ou grupo Árquea, ou Arqueia, ou Archeia, como você queira falar, mas eu gosto de falar Árquea, tá? Aí o que acontece?
Esse sub-reino Archaea, ou esse grupo Archaea, é aqui dentro que você vai encontrar seres Monera, chamados de arqueobactérias. Aí assim, eu queria que vocês prestassem atenção nessas arqueobactérias. Quando vocês copiarem aí no caderno, arqueobactéria, ei, solta o caderno, eu sou mais bonito que teu caderno. Pediram pra eu dizer isso aqui hoje, tá? Olha pra mim, presta atenção. Esse termo arqueobactéria, esse prefixo arqueo, significa primitivo. Tem muita gente que defende que as arqueobactérias foram os primeiros seres vivos do planeta. Ei, tem muita gente que diz que as arqueobactérias foram os primeiros seres vivos que apareceram no planeta Terra. Aí tu pode dizer assim, tá, e por que isso? Porque vocês vão colocar uma setinha aí do lado do caderno de vocês. Ei, tu vai colocar uma setinha agora. E vai botar aqui, as arqueobactérias são seres extremófilos. Vou repetir, viu? Extremófilos. EX. Extremófilos. Andrei, mas por que a arqueobactéria é um ser extremófilo? Menino, porque vive em ambientes extremos. Ela consegue sobreviver em ambientes que têm condições extremas, que ninguém conseguiria sobreviver, só elas. Andrei, dá um exemplo disso. Ambientes com alta salinidade. O Mar Morto. Vocês podem falar com os professores de geografia de vocês que tem um mar no mundo que é chamado de Mar Morto. Ele é chamado de Mar Morto porque a salinidade dele é altíssima. Não tem como nenhum ser vivo sobreviver a isso. A arqueobactéria sobrevive. Andrei, eu já vi que tem umas bactérias dessas que são chamadas de metanogênicas, né? As arqueobactérias também, elas podem viver em ambientes em que elas produzem muito gás metano. Ambientes que nenhum outro ser vivo consegue sobreviver. Ela consegue. Aí, como essas arqueobactérias, elas conseguem viver? Tem bactérias que são termoacidófilas. Tem bactérias que conseguem viver em pH muito baixo, ambiente ácido, tá? Lembra da química. pH baixo, ambiente ácido. Ou temperaturas muito altas, muito quente, ela consegue. Fendas vulcânicas, tu já imaginou tu dando um flecheiro dentro de uma lava de um vulcão? Imagina, bum, não sobra nem um pó. Nem o teu pó fica. Essa arqueobactéria consegue viver em fendas vulcânicas. Então assim, como ela vive nesses ambientes extremos, muitas teorias da origem da vida defendem que as arqueobactérias são os primeiros seres vivos do planeta, tá? Cuidado com elas. Depois das árqueas, eu tenho um subgrupo Eubactéria, ou subreino Eubactéria. Esse subgrupo ou subreino Eubactéria, tu vai encontrar os dois seres vivos mais falados dentro desse grupo. São as bactérias e são as cianobactérias. Claro, a bactéria são as bactérias comuns. Essa que a gente já vive já quase como as primas da gente. Né? As bactérias já são tão acostumadas com a gente que a gente acha até que elas são primas. Tem umas que são boas, como as que vivem no nosso intestino. No teu intestino grosso tem uma flora bacteriana. Oxe, mentira. É mentira não, monstro. Tu tem uma flora bacteriana no teu intestino grosso que é boa pra tu. Essa tua flora bacteriana, ela vai produzir vitamina pro teu corpo, tá? E ela vai te proteger contra algumas outras bactérias patogênicas, ou seja, bactérias que causam doença. Então, dentro do teu corpo, tu tem uma flora de bactérias que vivem tranquilamente com a gente, tá? Como a gente também tem bactérias, ou muitas bactérias que são as mais faladas, que causam problemas pra gente. E depois eu tenho as cianobactérias. Aonde você tem essa coisa de cianobactéria, ou aonde a gente trabalha com essa coisa de cianobactéria, eu queria que vocês tivessem muita calma e botassem uma setinha aí onde tem cianobactéria e botassem assim, ou algas azuis. Oxente, e a cianobactéria é uma alga? Olha, já foi considerada. Hoje não é mais. É por isso que a gente chama as cianobactérias ainda de algas azuis, ou cianofícias. Quando essas bactérias, ou melhor, quando essas cianobactérias eram consideradas algas, a gente chamava ela de cianofícias, ou algas azuis. Oxente, e por que ela perdeu esse posto? Olha, ela perdeu esse posto porque descobriram que ela era procarionte. E toda alga, mesmo sendo uni ou multicelular, alga, é eucarionte. Eu disse isso no começo da aula. Os únicos seres que são procariontes são os moneras. São os únicos, tá? Então, cuidado com isso. Você vai ter as bactérias e vai ter as cianobactérias. E um detalhe, viu? São essas cianobactériazinhas aqui que fazem fotossíntese. São essas cianobactérias que fazem fotossíntese. Claro,
É igual a das algas? Não. É igual a das plantas? Não, porque ela tem mecanismo totalmente diferente. Elas têm mecanismos diferentes, tá? Mas o que que acontece? Ela faz fotossíntese. Você vai dizer que é um monera fotossintetizante. Você diz que é um monera fotossintetizante, tá? Mas assim, a estrela da carruagem, a estrela do grupo são as bactérias. Tá? Você vai ver que 90% das questões que vocês encontram nas provas de vestibular é sobre bactéria, tá? Não tem jeito, vai ser sobre elas. Aí assim, quando você pega a danada das bactérias, tá aqui, a minha bactériazinha. A primeira coisa que você vai ter que lembrar sobre as bactérias, que vocês não vão poder esquecer sobre elas, ó, é a classificação das bactérias. Vamos começar com a classificação. André, eu vou classificar uma bactéria de todo jeito? Não. A gente vai classificar a bactéria de acordo com duas características. Olha para mim. Duas características. Primeiro é quanto à forma. Você vai ter bactérias que são classificadas quanto à forma. Olhando para o formato da bactéria, você já dá o nome. Eita, eu sei aquele formato. Sabe o nome. E cai assim na prova, viu? Você que vai fazer seriado 2 tem que lembrar disso. Aí vê o que acontece. Ó, quais são as formas que eu vou ter que lembrar? 5 formas. Primeiro vamos para os nomes, tá? Olhe. Coco é o formato esférico. Uma bactéria que a gente chama de coco, ela parece uma bolinha. Daqui a pouco eu faço. O bacilo. Cuidado com o vacilo, viu? Ei, menino, olha pra mim pra tu não vacilar. Não é vacilo, não. É bacilo. Viu? Ó, bacilo. Forma de bastonete. Vibrião. A literatura diz que o vibrião parece uma vírgula. Eu gosto mais, parece um feijãozinho mais troncho. Mas o pessoal diz que é formato de vírgula. O vibrião. O espirilo é uma bactéria licoidal. Parece uma espiral do caderno. O caderno que tu tá copiando agora. A espiral dela, quando tu bota no microscópio, tu vai ver parece uma bactéria, tu chama de espirilo. E depois eu tenho uma bactéria filamentosa. A bactéria filamentosa é uma bactéria que tem um formato de fio. Aí assim, para vocês terem uma noção melhor, Mari, por favor, corta aqui pro quadro. Ó, corta pro quadro, por favor. Pessoas, é o seguinte, quando a gente trabalhar com isso, ou quando a gente citar, vê o que é que vai acontecer. Vê. Primeiro formato da bactéria vai ter um formato de coco. Eu disse a vocês que o coco é um formato esférico, tá? Aí tu vai desenhar isso aí no caderno aí. É uma bolinha. Oxe, isso aqui é um coco? É um coco. Só isso? Só. Apareceu isso, tu marca coco. Mas tem uma bactéria, pra tu não vacilar, isso aqui é um bacilo. Isso aqui é um bacilo, não é um vacilo, tá? Bacilo, monstrinho. Ó, isso aqui tem um formato de bastonete. Tu vai ter que lembrar que isso parece uma pílula. É assim, ó. Ó. É um bacilo. Tá? Parece uma pílulazinha. Tranquilo? Depois eu coloquei aí, ó. Tu tem um vibrião. Coloca aí no caderno de vocês. Vibrião. Ó. O danado do vibrião, menino, ele tem um formato de vírgula. Eu acho assim, ó. Eu gosto mais assim, o vibrião. Ó. Ele é mais ou menos assim. Pronto. Ele parece uma vírgulazinha ou parece um feijãozinho mais troncho, tá? É um vibrião. Sendo que eu disse a vocês que tem uma bactéria que ela pode ser chamada de espirilo. Ó, tem uma bactéria que é o espirilo. Esse espirilo é uma bactéria helicoidal. É assim, ó. Bactéria helicoidal. Tá aqui. Parece uma espiral de caderno. E eu vejo assim mesmo no microscópio. Ei, assim mesmo. Tu vai encontrar assim mesmo, é o espirilo. E assim, a filamentosa, ó. A filamentosa, ela vai ter um formato de fio. A filamentosa, ela tem um formato de fio. Então, o que é que vai acontecer? Presta atenção. As 5, ou melhor, os 5 tipos de bactéria, quanto à forma, coco, bacilo, vibrião, espirilo, filamentosa. Coco, espiral. Bacilo é um bastonete. Vibrião é uma vírgula. Espirilo tem esse formato helicoidal e filamentosa é um fio. Se tu souber isso aqui, tu já não erra um monte de coisa. Tranquilo? Só são essas? Não, monstrinho. Ei, larga o caderno agora. Olha pra mim. Não só são essas, não. Isso é de acordo com a forma. Porque a gente tem uma segunda classificação. Mari, por favor, coloca aqui novamente na tela. Ó, é o seguinte, quanto à forma foram essas,
Depois a gente vai ter quanto a forma de agregação. Aí assim, daquelas formas todas que eu mostrei a vocês, ainda tá aqui, ó, ainda tá aqui as formas. Só tem 2 bactérias que conseguem se agregar. Tu imagina que tem 2 formas que conseguem assim, eu consigo viver em grupo. Só tem 2. Ó pra cá. Coco e bacilo. As bactérias que são classificadas como um coco e as bactérias que são classificadas como um bacilo, olha pra mim pra tu não esquecer isso mais nunca. São os únicos tipos de bactéria que conseguem se agregar. São os únicos tipos que conseguem formar grupos. Andrei, e as outras? Tu só encontra isolada. Tu só encontra elas, melhor dizendo, isoladas, tá? Coco e bacilo pode formar grupo. Aí tu vai dizer assim, tá? E esses grupos vão ter um nome, é? Vai ter nome. Vê como é o nome. É assim. Olha pra cá. Tu vai ter uma que é chamada de diplococo. Depois eu vou mostrar tudo. Mas primeiro os nomes, pra se familiarizar. Ó, tu vai ter uma que é o diplococo. Tu vai ter uma que é o streptococo. Tu vai ter uma que é o estafilococo. Tu vai ter uma que é o tétrade. Tu vai ter uma que é o diplobacilo. E tu vai ter uma que é o streptobacilo. Aí tu vai dizer, tá danado, isso tudinho isso tudinho. Agora isso aqui é quanto à forma. É quanto tu pegar a forma e agregar. Agregar é o quê, Andrei? Formar grupos. Bactérias que formam grupos. Aí tu pode dizer assim, tá, mas como é isso? Presta atenção. Mari, corta aqui pro quadro, por favor. Ó, olhem pro quadro aqui, pessoas. Ó, a gente vai ter isso aqui. Vocês não vão errar isso aqui mais nunca. Vê o formato. Pronto, agora ele tá bonitinho. Lembrem que é quanto à agregação, tá? Lembrem que é quanto à agregação. Ou seja, só pode ser coco ou bacilo. Olha o primeiro nome que eu botei pra vocês aí. Eu botei diplococo. Se tu não decorar, só entender a palavra, eu já resolvo o teu problema. Vê. Toda vez que tu pegar o prefixo diplo, depois eu vou ter que perguntar isso no final, viu? Prefixo diplo, di lembra quanto? 2. Então aqui, ó, tu vai ter 2 cocos unidos. Uma bolinha, outra bolinha. Menino, 2 cocos. Aí depois tu vai ter assim, ó, diplococo, olha pra cá. Aí eu botei ali, ó, streptococcus. Ó, streptococcus. Tá aqui. Andrei, essa palavra é muito feia. Mas ela é tranquila. É só tu fazer assim, ó. Prefixo strepto. Sempre que tu pegar esse prefixo strepto, tu vai lembrar que esse prefixo lembra uma sequência. Aí vê como é que acontece. Vê. Streptococcus, sequência de cocos. É uma sequência de bolinhas. É só tu lembrar de um colar de pérolas. Menino. É só tu lembrar de um colar. Lembra de um colar de pérolas, ó. Tu vai ter um monte de bolinhas assim, ó. Um monte de bolinhas. Streptococo. Agora, olhe. Por mais que vulgarmente, escuta o que eu vou dizer, viu? Por mais que vulgarmente as pessoas dizem assim, olhe, você tá com a bactéria Streptococcus na garganta. O Streptococcus na garganta, que o médico diz, ó, tu tá com uma bactéria chamada de Streptococcus, isso é uma forma vulgar, tá? Porque assim, não existe bactéria com várias células. O streptococo, na verdade, não é a bactéria. É um grupo de bactérias que vivem juntas. Ó, uma bactéria junta a outra, uma bactéria junta a outra, uma bactéria junta a outra. Ou seja, cada bolinha é uma célula. Cada célula é uma bactéria. Elas se agrupam para todas serem beneficiadas. Por mais que você já tenha ido no hospital e... meu tio estava com streptococcus. Seu tio estava com uma doença provocada por um grupo de bactérias chamada de streptococcus, tá? Cuidado com isso, porque não existe bactéria multicelular. Todo Monera é uma célula só. Cuidado. Depois eu tenho mais fácil, olha para mim, monstrinho. Depois eu vou ter assim, ó. Estafilococcus. Estafilococcus. Eu acho mais fácil essa, porque assim... O estafilococcus é só tu lembrar de um cacho de uva. Ó, um cacho de uva. É assim, ó. Vê como é a bactériazinha. Tu tem um cacho de uva. É o danado do estafilococcus. Beleza? Depois do estafilococcus, eu ainda botei ali o tétrade.
Andrei, o que é um tétrade? Olhe, tétrade, em homenagem a meu amigo Walter, que hoje era o dia dele, mas a gente fez essa permuta, tá? O tétrade é um quadrado feito por 4 bolinhas. Ó, isso aqui é um formato que vai lembrar um quadrado. Agora é um quadrado que ela é feita por 4 bolinhas, ó. 4 cocos. 2 em cima, 2 embaixo. É tipo um quadrado feito por 4 cocos, tá? Aí depois, olha que você já tem como saber disso. Vê o nome. Diplobacilo. Diplobacilo. Isso aqui não é novidade para ninguém. Ó, prefixo diplo. Diplo significa o quê? 2. Bacilo, bastonete, ó. Ei, menino, matou. Tá aqui. 1 bacilo, 2 bacilos. 2 bacilos. Diplobacilo. Aí agora tu vai dizer isso pra mim. Olha pra cá. E se for assim, estrepto, ó, e se for estreptobacilo? Se você pegar o estreptobacilo, ei, eu já tá aqui no quadro, viu? Esse prefixo estrepto significa o quê? Ei, monstrinho, esse prefixo estrepto, o pessoal do Grêmio Alceu Valença, lá do Erém, Mariano, ei, esse estrepto aqui, pessoal do Grêmio, isso significa o quê? Isso significa sequência. Ó, sequência de bacilo. É como se você pegasse um monte de linguiças assim, emendadas. Quando você compra as linguiças que você segura, não vem uma emendada na outra, pronto. É a mesma coisa que o estreptobacilo. Ó, tô igual a Luiz aqui, o professor de português, só lembra de comida, tá aqui. Ó, é um monte de bacilos unidos, parece um monte de linguicinhas unidas, tá? Então assim, quando vocês são cobrados por bactérias quanto à forma de agregação, a forma de agregação vai ser assim: diplobacilo, diplococo, estreptococo, estafilococo, tétrade, diplobacilo, estreptobacilo. Ei, tranquilo? Tira uma foto aí, menino. Tira uma foto aí pra tu copiar isso aí no caderno, viu? Que isso aqui vale muito. Tira aí. Beleza? Tranquilinho, povo? Então, Mari, volta aqui de novo aqui pra televisão, por favor. Então, assim, quanto a isso, a gente mata essa parte de classificação. Vocês já sabem como é que a gente classifica uma bactéria, que ela pode ser classificada tanto pela forma, quanto pelo modo de agregação. Lembrando que grupo, só quem forma grupo, coco ou bacilo, beleza? Depois disso aqui, uma coisa também que vocês vão ser bastante cobrados são as reproduções da bactéria. Aí, vejam o que é que acontece, presta atenção. Quando a gente fala de reprodução de bactéria, a gente vai ter que dividir assim. Você vai ter reproduções que são reproduções assexuadas e você vai ter reproduções que são reproduções sexuadas. Então a gente tem assim, ó, eu tenho assexuada e eu tenho reprodução sexuada. Aí vamos lá. Primeiro grupo, assexuada. Eu queria que vocês colocassem aí no caderno de vocês que quando a gente diz que uma reprodução é assexuada, significa que essa reprodução não tem variabilidade genética. Ei, reprodução assexuada não tem variabilidade genética. É aquela coisa que você diz, você forma clones naturais. Não muda. Não tem nova genética. É tu formar cópia. Aí tu vai dizer assim, tá, mas e como assim? Qual é uma reprodução assexuada? Olhe, a reprodução assexuada que vocês mais vão trabalhar é a bipartição ou cisparidade. Bipartição ou cisparidade. Aí vê. Andrei, como é a bipartição ou cisparidade? Olha o nome, bi. Esse prefixo bi significa o quê, monstrinho? 2. Vê, bipartição ou cisparidade? 2. Uma bactéria vai se dividir em 2 novas bactérias. Olha pra cá, tá na imagem, ó. Eu tenho uma célula-mãe, ó aqui a célula-mãe. Tá aqui. Essa célula-mãe, ó, vai começar a bipartição. Você pode ver que ela começa a se dividir. Até que no final do processo você vai ter 2. Ó, uma célula-mãe vai formar 2 células vivas. Aí tem um detalhe. As 2 células vivas são idênticas à mãe. O que é que eu quero dizer? Se essa célula-mãe, ela é A, as células filhas também vão ser o quê? A, igual a mãe. Vê, se essa é A, essas células filhas também vão ser A. Lembrem que é cópia. Bipartição. Aí, vê como uma coisa que muita gente que concorre com vocês no final do ano não raciocinam nos vestibulares. Vê como é que é uma coisa lógica. Ó, eu tenho uma danada da bipartição,
Tá aqui. No começo, veja, no começo do processo, olha pra cá, tu vai ter uma célula A. No final do processo, você vai ter duas células A, duas. Aí, o que é que acontece? Presta atenção. Vocês há de concordar comigo que eu aumento a quantidade das bactérias. Vê, no começo tinha uma. No começo tinha uma. No final eu tinha duas, ou melhor, são duas. Então tu aumentou. Aí essas duas, ó, duas formam 4, 4 formam 8, 8 formam 16. Ou seja, tu vai aumentando a quantidade das bactérias. Tu aumenta a população das bactérias. E vou mais além. Esse processo de bipartição ou processo de cisparidade, tu pode botar uma setinha aí no caderno e escrever assim. É esse processo que é responsável pelo aumento populacional dos seres unicelulares. Olhe, todo ser vivo que só tem uma célula, todo ser vivo que é considerado unicelular, independente se ele é uma arqueobactéria, bactéria, cianobactéria, protozoário, fungo ou algas unicelulares, independente de quem eu falei aqui, que todo mundo que eu falei é unicelular, para ele aumentar a sua população sem variabilidade genética, tem que fazer bipartição. Para ele aumentar, escuta, para ele aumentar a sua população sem ter variabilidade genética, tem que fazer bipartição. Como, Andrei? Vai multiplicando de 2 em 2. 1 forma 2, 2 formam 4, 4 formam 8 e assim sucessivamente. Beleza? Cuidado com a bipartição ou cisparidade. Ah, Andrei, mas aí a minha professora, o meu professor lá no colégio disse que tinha outro nome, né? Tem. A bipartição ou cisparidade, ela também pode ser chamada de divisão simples ou divisão binária. São 4 nomes para o mesmo processo, tá? É um segredinho da gente. Coloca aí, não diz para ninguém não, porque tem gente que esquece isso lá no final do ano. Beleza? Tranquilo com isso? Processo assexuado não tem variabilidade, é formar clone. Aí tu pode dizer assim, tá, e uma bactéria só tem uma célula, vai fazer processo sexuado? Vai. Tá aqui. Segundo grupo, reproduções sexuadas. O problema é que essas reproduções sexuadas, elas vão gerar, presta atenção, elas vão gerar variabilidade. Ou seja, você vai pegar seres diferentes que vão gerar um novo ser, um novo material genético. Aí o que é que acontece? Primeiro tipo, ó, transformação. Primeiro tipo é a transformação. Segundo tipo, conjugação da bactéria. E terceiro tipo, transdução. André, transdução é transdução. As 3 reproduções sexuadas que as bactérias podem realizar. Transformação, conjugação e transdução. Beleza? Aí vê o que é que vai acontecer. Mari, por favor, corta aqui pro quadro aqui. Deixa eu limpar aqui o quadro. Ó, se liguem aí, pessoas. Vamos lá. Pra gente terminar essa coisa aqui com essas reproduções, tá? Mas vocês têm que saber esses mecanismos sexuados. Ó, vai ser o seguinte, presta atenção. O primeiro tipo que eu disse a vocês, ou o primeiro tipo que eu falei pra vocês, é um processo que a gente chama de transformação. Aí, vê o que é que vai acontecer. Ó, a transformação é fácil. Eu vou colocar aqui, transformação. Vê como é que isso aqui vai ser fácil. A danada da transformação começa assim. Tu vai ter uma bactéria, olha pra mim. Tu vai ter uma bactéria A. Tá aqui essa bactéria A. Tem o material genético da bactéria, viu? Ó. Tá aqui o material genético da bactéria. Oxente, e esse DNA filamentoso é uma coisa que é importante vocês lembrarem. As bactérias, elas apresentam 2 materiais genéticos, ou melhor, as bactérias, elas apresentam 2 tipos de cromossomo. Elas apresentam 2 tipos de DNA. Um que é um filamento, que é esse aqui. Esse DNA filamentoso, tu vai chamar ele de nucleóide. Eita, Andrei, que nome é esse? Olha, nucleóide é o DNA filamentoso de uma bactéria. Parece um filamento. Mas você tem um DNA que parece uma bolinha. Que muita gente que concorre com vocês no final do ano pensam que essa bolinha é um núcleo. E bactéria não tem núcleo. Aí quando vocês pegam uma bolinha dentro de uma bactéria, é o DNA circular. E esse DNA circular, ei monstro, é chamado de plasmídio. O plasmídio de uma bactéria nada mais é do que o DNA circular dela, beleza? Mas volta pra cá.
Eu tenho uma bactéria A, tá aqui o DNA, é o nucleóide. O que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui um desenho aqui. Esse desenho aqui, tu imagina que isso é um DNA livre. É um pedaço de um DNA livre de uma bactéria que já morreu. A bactéria morreu, pô, estourou. E soltou o DNA no ambiente. Aí o que é que vai acontecer? Essa bactéria viva, ó, ela vai engolir esse DNA. Ah, André, ela vai engolir como? Menino, quando uma célula engole uma coisa, ela faz fagocitose. Quando ela faz a fagocitose, pô, puxa esse DNA para dentro, o que é que vai acontecer? Ó, tu vai ter a célulazinha, mas aí o que é que acontece? Esse filamento de DNA que estava livre aqui, ó, esse DNA livre, quando ele entra dentro da bactéria, ele vai se juntar com o DNA da bactéria. Quando ele se junta com o DNA da bactéria, ó, vocês há de concordar comigo que ele muda a composição do DNA, porque no começo ela não tinha esse pedaço. Quando ela engole esse pedaço, ela vai mudar a sua sequência genética. Quando ela muda a sua sequência genética, ela não pode ser mais uma bactéria A. Agora ela vai ser uma bactéria B. Ou seja, o processo de transformação é um processo de variabilidade genética aonde uma bactéria vai e engloba um DNA que estava livre no ambiente. Novamente, André, esse DNA veio de onde? Menino, de uma bactéria que morreu. A bactéria morreu, pô, estourou a célula. Aí os DNAs que ficam soltos, ela vai lá e engloba, tá? Depois eu tenho assim, segundo tipo, ó. Segundo tipo é o que vocês vão chamar de conjugação. Conjugação da bactéria. A conjugação da bactéria é quando você vai ter a união de duas bactérias e elas vão trocar material genético, tá? Aí o que é que vai acontecer? Olha pra cá. Imagina que eu faço assim, ó. Eu tenho bactériazinha A, ó. E eu tenho bactériazinha B. Bactéria, olha pra cá. Bactéria A e bactéria B. Bactéria A e bactéria B. Aí o que é que acontece? Eu vou colocar uma bolinha aqui, ó. Eu tenho uma bolinha aqui e eu tenho exatamente uma bolinha aqui. Andrei, como é o nome dessa bolinha? É o núcleo, é? Menino, bactéria não tem núcleo. O núcleo da bactéria é o que nós chamamos de plasmídio. O núcleo da bactéria é o que a gente chama de plasmídio. Aí o que é que vai acontecer? Quando essas duas bactérias elas se juntam, automaticamente, presta atenção, essas bactérias elas vão replicar os seus plasmídios. Olhem para cá. Ó, eu vou ter uma bactériazinha aqui, eu vou ter uma bactériazinha aqui e eu vou ter a outra bactéria junto a ela. Quando essas bactérias se juntam, o que é que vai acontecer? Uma coisa importante, os seus plasmídios se replicam. Eu vou replicar da bactéria azul, tá? Ó, um plasmídio, dois plasmídios. Se isso aqui é DNA, isso aqui é uma cópia. Aí, vê o que é que vai acontecer. Eu tenho a bactéria B aqui embaixo. Quando essas duas bactérias elas se unem, por incrível que pareça, elas vão formar uma ponte de união. A ponte que vai unir o citoplasma das duas bactérias é uma ponte que você usa esse nome só para bactéria. É o que a gente chama de pile sexual. Ei, pile. Pile sexual. A pile sexual é uma ponte citoplasmática entre bactérias, ó. Isso aqui, olha para mim, é o que a gente chama de pile sexual. Essa pile sexual vai ser a ponte de duas bactérias. A gente vai dizer assim, tá? E para que essas pontes? Para que elas consigam trocar material genético. Ou seja, esse plasmídio aqui dessa bactéria que foi replicado, ele vai passar para outra bactéria. Quando ele passa para outra bactéria, significa que você vai ter uma bactéria doadora, que é aquela que vai doar a cópia, e outra bactéria receptora. Quando essa bactéria passa isso aqui, olha para cá, aí ela vai separar. Quando essas bactérias se separam, ó, você vai ter uma bactériazinha aqui, olha para cá, e vai ter outra bactéria aqui. A bactéria B, que recebeu o plasmídio, ela vai ter um plasmídio preto, ó, e agora ela vai ter um plasmídio azul. Você mudou o conjunto gênico dela. Oxente, e eu posso ter mais de um plasmídio? Pode, monstrinho. Tu pode ter vários plasmídios dentro de uma bactéria. Então, quando você dá esse novo plasmídio a ela, você muda o material genético dela. Então, a bactéria receptora no começo, que era B, agora essa bactéria vai ser o quê? C.
Você mudou a variabilidade genética dela. Tá, e a bactéria de cima, André, que só fez do A? A bactéria de cima não recebeu nada. Continua sendo bactéria A, tá? Aí tem um detalhe. A bactéria A foi a doadora. A bactéria B, que virou C, foi a bactéria o quê? Foi a bactéria receptora. Como ela foi a bactéria receptora, ela mudou a variabilidade. Agora tem um detalhe. É obrigado toda vez ela ser doadora e toda vez ser receptora? Não. Tá? Pra gente terminar. Não é ser toda vez doadora e toda vez receptora. Não. A bactéria que foi doadora num lado, ela pode ser receptora do outro, tá? E pra gente terminar, pra eu começar a falar com vocês, lembrem que a gente tem um terceiro mecanismo. Ó, eu vou botar aqui apertadinho. O terceiro mecanismo é o que a gente chama de transdução. Para vocês não errarem isso em esquema nenhum de prova, para eu começar a falar com vocês no WhatsApp. Olhe, essa danada dessa transdução, presta atenção, essa danada dessa transdução, ela só acontece quando você usa um vírus como vetor. Ó, essa transdução você vai ter o trabalho de um vírus. Poxa, Andrei, como assim um vírus? Um vírus ele vai parasitar uma bactéria. E quando ele parasita uma bactéria e ele consegue multiplicar dentro da bactéria, os novos vírus que saem dentro dessa bactéria vai ter alguns que, de vez de estar carregando DNA viral, vai estar carregando DNA bacteriano. Aí quando esse vírus, sem saber, está carregando DNA bacteriano e chega em outra bactéria, ele pousa em outra bactéria, penetra e solta o seu material lá dentro. O problema é que o vírus vai estar achando que vai estar liberando DNA viral. E ele não vai estar liberando DNA viral, ele vai estar liberando DNA de bactéria. Então, quando um vírus, sem saber, porque vírus não é bonzinho não, viu? Ei, vocês sabem que vírus não é bonzinho. Então, sem saber, o vírus carrega o DNA de uma bactéria para outra, ajudando a outra. Porque a primeira ele mata, que para ele sair ele tem que matar, infelizmente. Mas assim, quando ele chega numa outra bactéria que ele pensa que está infectando ela, ele não está infectando, ele está levando o DNA bacteriano para ela. Ou seja, ele está ajudando a bactéria no seu processo de variabilidade genética. O nome desse mecanismo é a transdução. E o nome desse vírus é um vírus que a gente chama de vírus transdutor. Esse vírus, ó, ei, olha para cá, o vírus que carrega material genético de bactéria é um vírus que a gente chama de transdutor. Beleza? Tranquilo? Com isso a gente fecha essa parte de Monera, tá? Fecha. Vamos para as perguntas aí, galera. Um abraço aí, professor Carlinhos, que foi meu professor. Abraço pro senhor, viu, professor? Toda vez o senhor manda um feedback aí para mim. O pessoal do Grêmio Alceu Valença, tá? O pessoal aí do Grêmio aí do Eren Mariano, um abraço para esse Grêmio. Eu adoro receber as mensagens desses Grêmios, tá? Um abraço para todo mundo aí. A gestora Beatriz, valeu, Bia. Ontem, tá? E assim, mandem fotos pra mim nessa aula. Me marquem no Instagram de vocês, Andrei Bio. Entra lá e entrem no canal do Tubarão. Você que tá chegando hoje aqui tem que entrar lá no canal, viu? Eu tô esperando você lá. Todo dia tem aula de seriado 1, seriado 2 e seriado 3 e Enem pra ajudar vocês mais. Beleza? Vamos cortar aqui pra tela novamente. Ó, vamos lá. Aimee, da Etepan. Um beijo aí pra Etepan, viu, pessoal da Etepan? Valeu aí. Boa tarde. Boa tarde, dona Aimee. Gostaria de saber como o vírus da dengue atua no mosquito de modo a não matá-lo, mas pode ser transmitido por ele. Muito boa aula, valeu, Aimee. Aimee é o seguinte, veja, a gente não tem comprovação nenhuma, por exemplo, na bibliografia, a gente não tem comprovação que o danado do vírus, ele altera o metabolismo do mosquito. Pode ser, veja, pode ser que o vírus ele seja carregado pelo Aedes. Veja, ele seja carregado pelo Aedes sem provocar nada no Aedes, tá? Aí é quando você chama ele de vetor. É por isso que na bibliografia, quando você fala do mosquito Aedes aegypti ou qualquer mosquito do gênero Aedes, a gente diz que ele é vetor. Andrei, por que ele é vetor? Porque ele só carrega o agente patogênico. Ele só carrega o vírus, sem fazer com que o vírus mexa com ele. Como o vírus não mexe com ele, por enquanto é o que se sabe, tá? Ele é um vetor. Diferente, por exemplo, da malária. Quando vocês estiverem estudando malária no colégio de vocês, a malária vocês vão ver que é um tipo de protozoose. Ou seja, é uma doença provocada por um protozoário, chamado de plasmódio. E qual é o detalhe do plasmódio? Por incrível que pareça, o plasmódio vai ter ciclo dentro do homem,
e ele vai ter ciclo dentro do inseto. O inseto que transmite o plasmódio é o inseto Anopheles. E quando esse protozoário entra dentro do inseto, ele vai ter um metabolismo dentro do inseto. Aí ali ele mexe, tá? Como o danado do vírus que causa dengue, zika, chikungunya, febre amarela, a gente ainda não sabe se ele mexe definitivamente com a fisiologia do mosquito, é por isso que a gente chama ele só de vetor. Beleza, Aimee? Tranquilo? Valeu, Aimee. Valeu, pessoal da ETEPAN, viu? Um abraço aí pra ETEPAN. Depois eu tenho o Guilherme, Escola Estadual, Antônio de Amorim, Coelho, em Lagoa Grande, Pernambuco. Um abraço aí pra todo mundo de Lagoa Grande. Um abraço especial pra esse Eren aí, tá? Boa tarde. Como é chamada as moléculas de DNA que não são ligadas ao cromossomo bacteriano? Super boa sua aula. Valeu, grande Guilhermão. Um abraço, velho. Irmão, é o seguinte, veja. Esse DNAzinho que vai entrar dentro de uma bactéria, por exemplo, e não vai conseguir se ligar com o DNA bacteriano, tu vai chamar só de fragmento de DNA. Tá? Não tem um nome específico para ele. Por exemplo, lembra que na transformação, Guilhermão, a gente falou que na transformação a bactéria vai englobar um fragmento de um DNA de uma bactéria que já morreu. Beleza? Aí o que é que vai acontecer? Quando esse DNA ele entra aqui, ele vai ter que se incorporar. Mas assim, Andrei, mas ele não se incorporou, ele recebeu outro nome? Não. Ele vai ser simplesmente um fragmento de DNA que não se incorporou, não tem nome específico não. Já basta, né, Guilherme, a quantidade de nomes que a gente tem, não vamos inventar mais nome pra isso não. Beleza, Guilherme? Um abraço forte pra tu aí, um abraço pro pessoal do Lagoa Grande, viu? Depois eu tenho aí Caio Vinícius, Eren, Santa Terezinha. Um abraço aí pro pessoal do Eren, Santa Terezinha. Boa tarde. O Reino Monera, ele tem alguma fonte de nutrição? Gostando da aula. Valeu, Caio. É o seguinte, Caio, veja. O que é que tu tem que imaginar, Caio? Aí foi aquela coisa do começo da aula. Depende muito do Monera que tu vai trabalhar, tá? Porque o que é que vai acontecer? Lembra que eu te disse que os seres que fazem parte desse reino são seres unicelulares, tá? Aí qual é o detalhe, Caio? Presta atenção em mim. Tem seres que produzem o seu alimento. Vê, eles não precisam buscar nada, não. Tu nunca vai ver uma bactéria por aí fazendo compras, não. Não, ele não vai buscar nada, tá? Ele mesmo vai produzir alguns. Aí quando o Monera produz alguma coisa, eles são chamados de autotróficos. Eles são chamados de produtores. É um grupo. Andrei, dá um exemplo. Por exemplo, as cianobactérias que eu falei no começo da aula, as cianobactérias não precisam comer nada. Elas produzem, porque elas fazem fotossíntese. Tem bactérias que fazem quimiossíntese, aquilo do começo. Agora, vê, Caio, tem outros moneras que precisam buscar o seu alimento. Aí a gente chama de heterotrófico ou heterótrofo. Aí os caras que buscam o alimento... Andrei, como é que um cara que só tem uma célula ele vai se alimentar? Ou ele vai fazer fagocitose, ou ele vai fazer pinocitose. Fagocitose é o englobamento de sólido, é quando a partícula sólida. Pinocitose é quando uma célula engloba partícula líquida. Aí ele faz ou fago ou pino. Beleza, Caião? Tranquilo? Um abraço pra tu aí. Acho que dá tempo de mais um. Pedro, do Eren de Paulista. Um abraço pro pessoal do Eren de Paulista, tá? A última. Boa tarde. Todos os elementos do reino Monera são heterotróficos. Eu gostei desse termo, elementos. Todos esses indivíduos que meu amigo Pedro aí chamou de elementos, é assim. Pedro, a mesma coisa que Caio perguntou. Alguns são autotróficos, como as cianobactérias, tá? Que fazem, por exemplo, fazem fotossíntese, tá? Outros são heterotróficos. Então, assim, nem todo mundo do reino Monera é heterotrófico. Aí lembra, viu, Pedro? Heterotrófico é consumidor. Autotrófico é produtor. Então, tu vai ter alguns que são produtores e alguns que são consumidores. Beleza? Lembra? Andrei, dá um exemplo aí. Dá um exemplo aí de um produtor. As cianobactérias. Pedrão, lembra que as algas azuis, é só tu lembrar, algas azuis fazem fotossíntese. Beleza? Pedrão, lembra aí o outro. Aí qualquer outro você vai ter as bactérias comuns que são heterotróficos, são consumidores. Tranquilo? E galera, com isso a gente fecha aqui mais uma aula, tá? Pessoas do segundo ano do meu coração, valeu aí pela participação, valeu aí por toda a interação, tá? Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. E qualquer dúvida vocês podem mandar lá pro meu Instagram, Andrei Bill, ou a gente se encontra lá no canal do YouTube, Biologia com Tubarão. Vocês sabem que eu adoro responder vocês, tá? Por favor, fiquem em casa, porque vocês ficando em casa, isso passa mais rápido, tá? E se precisar sair, por favor, coloca a máscara, tá? Pessoas, beijo no coração de vocês, viu? Valeu!